A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um devocional no dia de hoje, para que nós possamos nos aprofundar na palavra do Senhor Jesus, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. E o título de hoje é Basta Olhar em Volta. Vou pedir para os amados irmãos estar compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Também tem aqui o link da página do nosso ministério, para que vocês possam acompanhar pregações completas para edificar sua fé, renovar suas forças. Ali tem várias pregações para que possa te edificar na presença do Senhor. Amém? Então vamos iniciar nossa leitura. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5:6. Quando Deus está procurando um homem ou uma mulher para usar, Ele geralmente a usa à maneira. Encontra alguém que diga: eu sou a última pessoa que você gostaria de escolher. O Senhor poderia dizer a essa pessoa: na verdade, você é a primeira pessoa que eu queria escolher, exatamente porque você acha que deveria ser a última. Pessoas que pensam que são qualificadas, pessoas que pensam que podem fazer de tudo e sabem tudo, não servem. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Às vezes as pessoas me dizem que querem estar no ministério e querem meus conselhos sobre como podem entrar no ministério. O ministério está em toda parte. Jesus disse: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. João capítulo 4:35. Comecei no ministério meus ministérios nas ruas. Eu era apenas alguém que ouviu o evangelho e acreditava nele. Saí pelas ruas de Newport Beach, contornei o pier e dei uma volta. Eu ia até pessoas que eu nunca iria antes falar. E falava com elas sobre a minha fé. Procurei por qualquer oportunidade que encontrasse. Na Bíblia, vemos que as pessoas que Deus chamou para servi-lo geralmente estavam ocupadas fazendo outras coisas. Gideão estava moendo trigo. Eliseu estava arando um campo. Pedro e João estavam consertando redes de pesca. Mas Mateus estava sentado à sua mesa de impostos. O ministério está na nossa volta. Se simplesmente abrirmos os nossos olhos. Trabalhe onde você está. Faça o que puder, aonde estiver. Se você for fiel nas pequenas coisas, Deus abrirá grandes oportunidades para você. Olhe para além de si. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago 4, versículo 10. Senhor, ajuda-me a olhar além de mim mesmo e encontrar o propósito que tens para a minha vida. Às vezes, posso pensar que não sou qualificado o suficiente, bom para cumprir o teu plano. Mas lembre-me que tudo escolher aqueles que são humildes. Que eu possa estar sempre disposto a fazer o que puder, onde estiver e ser fiel nas pequenas coisas. Ajuda-me a abrir os meus olhos para ver a oportunidade de ministério ao meu redor, assim como o apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 16:9. Porque se abriu uma porta grande e eficaz para mim, e muitos são os adversários. Eu confio em ti para me capacitar e me guiar conforme eu busco. Teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós nos diminuímos na presença do Pai, sabemos que de fato não somos capazes, de fazer muitas das coisas, que sabemos que não somos, melhor palavra se dizer, apropriados para falar de Cristo Jesus, porque foi a perfeição à terra. Jesus foi perfeito, não houve pecado através da vida dele, e a gente se sente diminuído, muitas das vezes, em falar do nome do Pai, em falar da palavra do Pai. Mas é exatamente assim que o Pai quer. Uma humildade
sabendo quem é o Pai, quem é o Filho, quem o exalta e quem que tira da exaltação. Aquele que se exalta, a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 14, que aquele que se humilhar será exaltado. E digo-vos que deixe de ser o justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Nós temos que nos humilharmos. Ah, mas como assim se humilhar? Exatamente, é naquele ponto que a gente acha que, meu Deus, será que eu vou, sei lá, eu vou falar a tua palavra, vou ser envergonhado, vou ser humilhado, mas é exatamente assim, e é dessa forma. Às vezes, sente a vergonha de falar para um parente, para um amigo, para um familiar sobre Jesus, porque você acaba de aceitar Jesus e fica meio cabreiro, fica meio acanhado de estar falando do nome de Jesus, com medo das críticas, com medo dos apontamentos e dos julgamentos, com o olhar de que, agora virou crente, agora, porque tem isso. Mas acontece que aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. E aquele que não se envergonhar, confessar o nome do Senhor Jesus aqui na terra, em público, na frente do Pai, ele também o exaltará, ele também falará do seu nome. E quando nós sabemos que quanto mais nós nos humilhamos, buscamos pelo Pai, porque o Senhor Jesus também falou, aquele que por amor de mim, né, perder a vida aqui, ganhará a vida nos céus. Mas aquele que perder, que queira ganhar a sua vida aqui, perderá eternamente. Nós temos que ter o nosso foco de viver eternamente em Cristo Jesus, que aqui nós estamos de passagem, aqui nós estamos apenas com a aprendizagem de Deus para uma nova morada, para uma nova moradia. E quando o Senhor vem falar essa passagem para a gente, que quem se humilhar, quem perder sua vida aqui para buscar a vida eternamente, a gente começa a analisar, meu Deus, é sofrimento? O que o Senhor quer de nós? Né? Mas aqui a gente lê o que a gente tem que buscar em Cristo. A gente tem que perguntar, Pai, que o Senhor que possa, né, tirar todo o nosso orgulho para nos dar humildade. O Senhor é que tira, o Senhor é que convence, é o Espírito Santo que convence o que Ele quer de nós, o que nós devemos fazer, o que nós devemos não fazer. É o Espírito Santo que convence. É verdade? Nessa parábola que Jesus conta sobre a colheita, nós temos que estar preparado para a qualquer momento para fazer a colheita. Não só quando chegar o verão, o inverno ou o tempo do plantio, não. Porque os campos estão maduros por tudo que é canto. A gente tem que buscar o nosso ministério em tudo que é canto, não só dentro de 4 paredes, não é só dentro de uma igreja. Sim, viver em comunhão com a igreja é maravilhoso, é perfeito. O Senhor nos ensinou a viver em comunhão à igreja, porque um se fortalece no outro, porque um irmão vai orar, um irmão vai ter a comunhão, o irmão vai estar junto, vai ter a união, e daí acaba se unindo como igreja, e isso é perfeito. E Jesus é a cabeça, né, desse membro, ele é a perfeição desse membro, né, do nosso corpo, que é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça de tudo isso. E quando nós buscamos em Cristo Jesus essa verdade de que não precisamos simplesmente viver em 4 paredes, mas sim temos que levar o nosso ministério além das 4 paredes. Nós temos que buscar o nosso ministério dentro da nossa casa, buscar o nosso ministério na rua, no supermercado, numa farmácia, aonde a gente vai. A gente tem que fazer o nosso ministério, falar o que Deus fez na nossa vida, na transformação, no milagre que Ele é, no amor que Jesus Cristo é, que Ele é sim o amor, Ele é sim, Ele ainda cuida, Ele ainda zela, Ele ainda dá livramento. Não é verdade? Infelizmente, hoje em dia, tem muita gente que quer apontar muita crítica, quer julgar muitas das vezes,
levando o seu ministério numa parte já de orgulho, já não é de humildade. Que você tem que fazer isso, e tem que fazer isso. Não é assim, porque quando nós aprendemos com Cristo Jesus, que é Ele que convence, a gente só vai fazer a nossa parte, que é ensinar o que está na palavra, né? Não exigindo ou impondo a palavra às pessoas, não. A gente não vai impor a nossa verdade, a gente vai colocar a visão da pessoa, a palavra, tudo está através da palavra, tudo está através de Cristo Jesus. A palavra é o nosso alicerce, ele vai sustentar a nossa vida em tudo que é meio. Eu tô com crise no meu casamento, ali está dizendo sobre na Bíblia como lidar com o casamento. Lá em tal livro vai estar dizendo como lidar com as finanças, em tal livro vai estar lidando como que eu vou lidar com o meu lado espiritual. Então, o nosso alicerce é a palavra, e nós temos que buscar na palavra como nós seremos humildes, como nós buscaremos o nosso ministério, como nós vamos estar preparado para a colheita nesse ministério que o Senhor coloca em nossas mãos. Daqui ele vem falar, muitas das pessoas falam, não estou preparado, não me sinto digno, e daí é lindo o que ele fala aqui nessa passagem, porque ele fala dessa exata maneira. Na verdade, você que se acha indigno, você que não acha digno de falar da minha palavra, na verdade, o Senhor poderia olhar e falar, você é a primeira pessoa que eu queria escolher, exatamente porque você acha que deveria ser a última. Então, muitas das vezes, o nosso não, de não buscar, não falar, não querer estar pronto para o ministério, é o que impede a gente viver o que Deus tem para nós. E muitas das vezes, quando a gente solta esse não, a gente diz um não para Jesus, que eu creio que dói no coração do Pai, porque são nas mínimas coisas, às vezes nas suas ações dentro de casa, às vezes na sua atitude, como você age com o teu parceiro, se você é casado, se você é casada, se você um filho, uma mãe para o filho, um filho para um pai, quando já muda a atitude, já começa a ver que Jesus está trabalhando através das atitudes, assim a gente já vai ver que o ministério vai se criando ali, porque a pessoa vai começar a falar, nossa, essa pessoa mudou. Eu digo por mim, missionária Aline, eu cresci no meio evangélico, eu sabia da palavra, eu era conhecedora da palavra. Chegou um determinado momento que eu sim me desviei da palavra, me desviei de Cristo, não queria saber mais de ler, não queria saber de mais nada, e a minha adolescência foi conturbada, e quando eu voltei para Cristo, a melhor coisa da minha vida quando eu voltei para Cristo foi exatamente sobre isso. Eu estar disposta a mudar para que aqueles que viviam ou me viam ao meu redor vissem a mudança de Cristo Jesus nas minhas reações, nas minhas atitudes, para que haja transformação no próximo. Não adianta a gente querer impor a palavra, leia a palavra que lá está tudo escrito, mas não viver. Nós temos que viver a palavra, nós temos que viver o que Cristo nos colocou, né, adiante dos nossos olhos, porque ler, todos nós lemos. Entender, não são todos que vão entender, logicamente, tem alguns versículos que sim se entende, e muitos versículos tem que buscar sim o discernimento espiritual para que possa conseguir se aprofundar mais, né, na palavra, mas também, se não tiver a vivência, a convivência com a palavra, uma só união, você viver o que diz Jesus aqui, o que a palavra vai dizer, é na vivência, na convivência de você com a pessoa que está ali ao seu redor. Haverá mudança e o teu ministério cresce, o teu ministério vai expandir, porque Jesus vai começar a te usar. Através das suas atitudes vai comover mais pessoas, através das suas ações vai comover mais pessoas, e o teu ministério fica além das quatro paredes. E eu sempre falo que quatro paredes na igreja, no caso, é um lugar de adoração a Cristo. Nós estamos indo para adorar, entregar o nosso eu, a nossa adoração para Cristo. Lá é para a gente adorar, mas para que nós possamos fazer a obra do Senhor de verdade,
nas nossas ações, a gente sair, falar de Cristo, a gente evangelizar. Você está compartilhando a palavra, você está levando também, sendo um evangelista da palavra do Senhor. Eu sempre digo que aquele que compartilha uma pregação, compartilha um ensinamento, está sendo um evangelista de Cristo, está alcançando mais almas, está assim alcançando para o reino dos céus, porque está fazendo sim o seu ministério, assim como Deus tem um chamado para cada um, né? O Senhor começa a agir através das atitudes das pessoas e assim vai alcançando mais almas e vai crescendo o seu ministério. Mas nós temos as nossas vidas. Gideão estava moendo trigo, Eliseu estava arando um campo e Mateus estava assentado na mesa do imposto, Pedro e João estavam consertando as redes de pesca, estavam vivendo, não é verdade? Sim, tem casos, que foi o caso de Pedro, que Jesus chegou até ele e falou, ó, eu não quero você como pescador, mas como pescador de peixes, quero você como pescador de almas, né? Tem casos que tem um pastor, um missionário que vai viver só da obra, vai viver para a obra, mas muitos vão ter a sua vida cotidiana e também vai fazer a obra. Então nós temos que sim, através das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso falar, do nosso vigiar, a gente vai alcançando mais pessoas e vai crescendo o nosso ministério. E foi dessa exata maneira que hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque foi dessa maneira. Eu fui alcançando fui alcançando outro, e para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje, dentro da minha casa, nós servimos ao Senhor por causa das atitudes, das mudanças que aconteceram conforme, né? Um dia, com certeza, vou estar contando o meu testemunho completo para que edifique a sua fé, né? Mas eu creio que essa palavra do dia de hoje é justamente para isso, né? Que nós possamos nos humilhar, para que nós possamos estar preparados para o que Cristo quer conosco, não é verdade? Então vamos nos humilhar mais para o Pai, vamos estar preparados para isso, porque quando vê a colheita do nosso lado, a gente está pronto para colher. Amém, meus amados irmãos? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Se aprofundem cada dia mais na palavra. Amém? A paz do Senhor Jesus.